Olá, pessoal. Estou aguardando vocês para a nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre relações tóxicas. Será que vocês sabem a diferença entre relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos? E outra coisa, será que existe diferença? Será que é a mesma coisa, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico? Super bem-vindos, queridos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos um tema que às vezes existem controvérsias aí. O que é um relacionamento abusivo? O que é um relacionamento tóxico? Será que é a mesma coisa? Será que é exatamente igual? Então, bem-vindo Carla, Rose, pessoal que está chegando, Renata, querida, Fátima, bem-vindo, Bianca, bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos, Marta, querida, Rose, Dani, querida, Kelly, Bia, Bianca, querida, Kelly. Pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Lari, Fátima, querida, de novo, boa noite, boa noite. Então, pessoal, vamos começar hoje essa live falando sobre qual é o diferencial, o que é a diferença entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. O que é? Ah, tá, Márcia. Não dava para entender quem era. Márcia, bem-vinda. Francisca. Silvana, querida, super bem-vinda. Olha, pessoal, sejam todos super bem-vindos e eu quero dizer para vocês que quem está chegando aqui pela primeira vez e os que já estão já sabem que aqui eu vou expor várias questões, explanar situações, fazer o diferencial de alguns termos hoje especificamente e que o objetivo dessas lives é a ampliação da consciência sobre esse universo do abuso e hoje especificamente eu vou falar sobre o diferencial entre o que é uma relação abusiva e o que é um relacionamento tóxico. Então, se existe diferença entre esses dois termos, o que significa cada termo. E quem costuma vir nessas lives, voltando ao tema, e mesmo os que estão aqui chegando pela primeira vez, Gisleide, boa noite, Eliane, saibam que isso daqui é um bate-papo, então eu vou falar bastante, depois eu vou responder todas as questões, então vocês entre vocês podem ir conversando nessa live, em todas as lives, porque aqui a gente forma uma espécie de comunidade e todos são super bem-vindos, tá? Não tem nada que iniba as pessoas que queiram comentar, que queiram falar, que queiram perguntar, tá? Então vamos lá. Boa noite, Helena, querida. É claro que vocês já ouviram falar que está super em pauta, super na moda. Infelizmente, né? A gente tem que falar que infelizmente a questão do relacionamento abusivo e do relacionamento tóxico. Então a gente ouve falar assim, olha, fulano viveu um relacionamento tóxico, você me trata assim, você tem toxicidade para conversar comigo, como que é isso? Isso daqui é abusivo. E o que de fato é abusivo, o que não é abusivo e qual que é a contextualização do que é abuso, né? Do que é abuso, e lembrando que aqui a gente está falando de abuso emocional. Eu não estou falando de abuso físico, de violência sexual. Eu estou nesta live e o meu tema principal é a questão do abuso psicológico, que ele é devastador. Olha, a Giovana entrou, bem-vinda, Giovana, Jandira, querida. E
O abuso psicológico, gente, ele é devastador. Eu vou definir claramente o que acontece e como se contextualiza o abuso psicológico. E ele é visto pela área da psicologia e pela psiquiatria como uma das situações mais devastadoras e mais danosas para o psiquismo humano. Claro que sempre existe recuperação, e eu gosto sempre de falar que isso aqui, quando a pessoa desperta, existe começo, meio e fim de uma situação de abuso. Não é que a pessoa vai ser, eu sempre vou sofrer abuso, eu nunca mais vou ter alguém. Não existe essa questão aqui. E eu estou de prova, com mais de 20 anos de trabalho em relacionamentos abusivos, que existe o resgate total e que mesmo as pessoas que vêm muitas vezes na beirada do precipício, no sentido emocional, no sentido até de adoecimento físico, existe uma possibilidade enorme dessa virada e dessa ressignificação existencial, que é como eu gosto de nomear. Existe a ressignificação existencial para abuso nunca mais. Então, o que significa abuso, que as pessoas falam? Então, abuso é quando você tem um relacionamento com alguém, e pode ser parental, entre pais e filhos, pode ser entre irmãos, e pode ser na relação afetiva, independente do gênero, isso daí não tem diferenciação. E também pode ser abuso psicológico, que a gente hoje chama de bullying, mas ele pode ter um processo bastante profundo de abuso psicológico na escola e também em outras associações e em trabalho, levando as pessoas ao famoso burnout. Então existem empresas que a gente chama de empresas tóxicas, que são empresas abusivas. E aí, o que acontece com o que é o abuso? Então, abuso psicológico, tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu vou detalhando o processo do abuso e depois eu vou falar sobre a toxicidade, o que é o tóxico. O abuso psicológico é quando as pessoas estão desprevenidas e elas ou super, se existe abuso nas amizades, totalmente, muito bem lembrado, Giovana, que me esqueci de falar. Então, é quando as pessoas elas estão no flow. O que é o flow? Elas estão entregues numa relação, elas estão sem pensar que pode acontecer algo que as desmonte de uma hora para outra. O abuso faz isso, o abuso emocional. O abuso emocional pega as pessoas mais desprevenidas, mas não só. Muitas vezes as pessoas que são mais tímidas, que são temerosas por sofrerem alguma retaliação ou por terem também passarem por algum tipo de vergonha. Então são, no geral, todas as pessoas não adoecidas psicologicamente, elas podem ser alvos de comportamentos abusivos, inclusive as pessoas que são mais expansivas. Então, quando você é o que você é numa relação, e gente, eu estou falando de relação agora em amplo espectro dos exemplos que eu dei agora há pouco, em todas as áreas. Então você vai se soltar, ou você vai ficar mais inibido e tal, mas de repente você vai perceber que a fala deste outro, ela vai ter um cunho de desqualificação em relação a você, de inibição e de crítica velada, porque existe a manipulação, e a manipulação são artimanhas de como que a pessoa fala para que ela não seja extensiva e nem ostensiva no enquadre que ela vai dando para a personalidade deste outro que está se tornando seu refém. Então, boa noite, Márcia, seja super bem-vinda também, Ana Paula. Eu vou continuar a contar para vocês. Então, a pessoa pode perceber que ela pode estar num relacionamento abusivo logo de princípio, quando os sinais, eu sempre gosto de falar disso, que é o sentido interior que todos nós temos de sobrevivência, ele dá o primeiro apito de que algo não vai bem, de que você está fluindo, está conversando com a pessoa
e de repente acontece um estranhamento e você se sente mal, como se você tivesse perdido, vou falar num termo mais amplo, a tua compostura, o modo como que você está estruturado. Por que é perverso esse tipo de abuso? Porque o relacionamento abusivo, ele vai direto em toda a tua estrutura psicológica, em teu traço de caráter, no teu jeito de funcionar, e ele vai quebrando a tua identidade. Então, uma marca muito forte de que você está no relacionamento abusivo é quando você se sente incomodada ou incomodado de ser espontâneo na sua própria identidade. Então vai existir alguma crítica velada, um olhar que não é qualificador, e também existe um excesso de cuidado, e tudo com manipulação, um excesso de cuidado com o outro, que ele é travestido de excesso de cuidado, mas ele na verdade ele é um enquadre para que a pessoa se mantenha dentro de um quadrado de controle e repressão. Então, se você se perceber num relacionamento abusivo, que é abusivo, onde você tem a sensação de estar sendo controlado o tempo todo, de não poder ser você mesmo e de que toda a sua liberdade de funcionamento começa a ficar acuado e você começa a ficar criticado e desqualificado, é claro que os seus sentidos interiores, e quando eu falo sentido interior, vocês vão voltar para o corpo. Tem para muitos pacientes meus que eu falo assim, olha para baixo e vê o que teu corpo está dizendo, se teu corpo está se sentindo bem ou não com esse tipo de movimento, com essas palavras que você escuta. E quando as verdades elas começam a ser totalmente distorcidas e existe uma culpabilização excessiva da sua pessoa com verdades totalmente infundadas, ou seja, são mentiras muito bem articuladas sobre ações que você provavelmente nem cometeu ou mesmo cometeu e não é nada de tão grande assim para você levar a culpa da história, do teu parceiro ou de seja lá quem for tiver uma mudança de humor. Mas presta atenção que as pessoas vão falar assim, mas como que se você está num lugar desse, você vê que a relação não é boa, que a relação está te deixando totalmente acuado e que está te deixando com mal-estar, e por que você continua nessa relação? Né? O que faz uma pessoa continuar? E tem muita gente que perde a paciência, né? Fala assim, sai dessa relação! Já ouvi várias vezes, sai dessa relação, o que você está fazendo numa relação que o cara não te trata bem? Porque isso daí, gente, muitas vezes é velado, mas a gente tem escuta para os amigos, a gente tem um olhar hoje em dia bem mais desperto e para ver o que está acontecendo. Então existe muitas vezes uma impaciência da pessoa que não está no relacionamento abusivo e de uma incompreensão de saber como que ela não sai desse relacionamento. Por que não sai? Sai desse emprego, esse emprego não está bom. Como que você não vai sair? E o que acontece? Por que a pessoa não sai desse tipo de relação? Eu vou falar que existe 2 motivos fundamentais que a pessoa não sai e ela deixa de escutar o sentido interior dela. Aliás, vou falar que tem outros motivos também, mas eu acho que tem 2 motivos fundamentais. No relacionamento abusivo, existe... e eu não estou falando do tóxico ainda, gente, presta atenção, eu já vou dar um salto pro tóxico e juntar os dois. No relacionamento abusivo, a pessoa que está nesse relacionamento, ela tem uma promessa de afeto. Só que é uma promessa que não se cumpre. Ela não se cumpre em sua plenitude. Então, quando ela se cumpre em algum momento, esse momento é vago. Ele é um momento que é tudo de bom e logo na sequência o abusador vai retirar o time dele de campo. Como que a gente pode ver isso nas diversas relações? A gente pode ver de mãe e filha, onde essa mãe acolhe essa filha de uma maneira bem afetiva, que é
o prazer absoluto, a fusão, é a promessa de uma mãe querida sendo cumprida, mas logo na sequência existe uma retaliação e existe uma promessa que não se cumpre, que ela não se perpetua. Existe na parceria afetiva, onde tem aquele love bombing, aquele enxame, aquela coisa de amor muito forte, onde a parceria afetiva é colocada no lugar do Olimpo junto com o parceiro, e nesse lugar eles têm uma junção de fusão que parece aquele conto de fadas e viveram felizes para sempre. Então existe um êxtase nesse lugar que também não se cumpre. E na subida para esse êxtase aqui, já existem as chamadas de leve mostrando ao que essa pessoa veio. Então existe uma desqualificaçãozinha aqui, um mal-estarzinho ali, um enquadre diferente, um falar mal da família, um isolamento. Nesses momentos, o que acontece? Ainda estão ocorrendo o que a gente chama de love bomb, aquele enaltecimento para chegar no ápice que é o Olimpo, vamos dizer, né? Que é onde a pessoa vai se sentir no máximo. Muitas vezes isso ocorre quando existe uma confirmação de namoro, quando existe uma relação sexual, mas, de novo, voltando ao tema do abuso, isso daí é a promessa que não se cumpre. Ela aparece um pouco e já vou contar o que vai acontecer depois, que a maioria já sabe. Numa relação de trabalho, existe um enaltecimento total da pessoa que chega, a pessoa é alimentada no imaginário dela de que ela está no melhor lugar, que ela está sendo reconhecida, só que não. Só que existe a competitividade, muitas vezes os parceiros são abusivos, ou um parceiro é abusivo, um colega de trabalho, ou a empresa é abusiva, ou a empresa é tóxica. E já vou dar o diferencial de novo sobre o que é um ou o que é outro. Vamos lá para pai que faz isso daí. No mesmo termo existe esse pai que também é um abusador, que existe a promessa de que esse filho vai ser abraçado por esse pai, ou que essa filha vai ser abraçada por esse pai, que vai ter um lugar de filha, de filho, e que vai fazer parte da hierarquia da família, só que não, de novo, que não, porque é muito caro, é muito difícil, você tem que pagar muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e infinitos passes, e esses passes não valem nada, porque na hora que você acha que você está chegando lá, você não chegou. Então, a gente vai falar sobre o que é o alcance desse lugar. Sabe aquela historinha, não sei se vocês conhecem, do ratinho na roldana, a roda do rato, que ele vai para pegar o queijo, e só que ele nunca pega. Na hora que ele acha que ele vai pegar, não pegou, porque já está indo para trás. Então, essa é a tônica do relacionamento abusivo. Só que nessa corrida, o que fica? Fica a lembrança, um falso futuro. Perfeito, Márcio. Nesta promessa, fica a lembrança dos momentos ínfimos que foram bons. Aí quando o abusado vai indo embora, o que o abusador faz? Ele pega e puxa a pessoa de novo para dentro, e aí eu vou falar da relação tóxica. O que significa a relação tóxica? Vamos pro lado B do B, né? Porque aqui não tem lado A. Então, lado B do relacionamento abusivo, que tem a toxicidade. O que acontece? Acontece que quando você está no relacionamento abusivo, além de tudo, existe um spray que é jogado, só que você não percebe que você está num labirinto, você está num jogo, e esse jogo só tem um dono e um vencedor, que é o abusador. Só ele ganha. E nesse jogo ele te coloca dentro de um labirinto e você acha que você vai achar a saída. E na hora que você acha que você vai achar a saída, existe um spray que é jogado e que te turva a vista e que você fica num breu. E quando você está nesse breu, significa que você não sabe direito onde está, parece que você está num lugar legal, às vezes é uma droga, às vezes você acha que
esse lugar não é um labirinto, às vezes você esquece, nem percebe que você está na rodinha do rato. Então, esse lugar que você recebe, esse tóxico, essa nuvem tóxica, esse breu, ele literalmente funciona como uma droga. Boa noite, Antônio, boa noite, Cláudia. Vamos continuar, ele funciona como uma droga. Então, além dos abusos que você tem, além de tudo, para você ver que é um cárcere onde você é drogado. Você é drogado nesse cárcere. E esse cárcere é um labirinto, pessoal. Ele é um labirinto com infinitos lugares que você vai encontrar a luz do sol, você vai encontrar o amor que você queria, você vai encontrar o lugar no trabalho que você almejava, só que não, é uma promessa que não se cumpre. Lembrem bem, promessa que não se cumpre. Como sair dessa relação? Só vou falar uma coisa, vocês lembram do que eu falei agora de drogadição, de toxicidade? As relações com mães perversas, com pais perversos, existe a sedução. E a sedução faz, no ingrediente desse breu, desse spray tóxico, existe a palavra chamada sedução. E como que ela funciona? Ela funciona como um afogamento. É como se você estivesse afogando no mar e sem perceber. Sem perceber. Você tá lá nadando, você acha que é gostoso, quando você foi ver, você tá engolindo água e tá sem ar e tá morrendo, mas era gostoso ficar à deriva na água. O que acontece com você para você despertar e perceber que tudo isso daí, todo esse maia, essa ilusão que você está, esse cárcere que você entrou, ele tem uma porta escancarada e aberta. Mas para você sair desse lugar, você tem que saber que é um relacionamento tóxico. E ele pode ser em sociedade, com amigos, com família, com irmãos, com parceiros afetivos, no trabalho, aonde for. Que a gente está no século XXI, é a era do adoecimento narcísico. O que pode acontecer para você sair desse jogo? É um jogo maligno, vocês concordam? É muito ruim esse jogo, mas você tem a sensação de que não é. E as pessoas que estão de fora falam assim, poxa, por que não sai? Por que não sai dessa relação? E você está drogado, você nem está percebendo, é ruim, mas deixa, ele vai melhorar, não, ele prometeu, ele no fundo é bom, eu tô falando ele, mas pode ser para qualquer relação. No fundo ele é bom, lembra que você tá dopada? Você tá literalmente dopada. No fundo ele é bom, não, ele fez isso daí, mas não foi por mal, não, é por mal, mas ele já ficou bonzinho, não, vocês não entendem de nada, não, não vou lá com vocês, porque ele fica bravo, mas ele é bonzinho, não, às vezes ele é meio bravo, ele muda de humor, mas eu fico boazinha, eu não vou nos lugares que ele não quer, eu tô drogada, e não sei que eu tô drogada, e ele vai ser legal, ele me prometeu, não, uma vez ele foi, no meio de toda a briga, ele me passou a mão, a gente teve uma noite de amor, então ele é legal, mas no dia seguinte ele já me exigiu um monte de coisa, mas não, mas ele vai melhorar, e é isso. Até que você perde peso, até que você entra com uma doença séria física, até que você para de pesar, porque se você está assim o tempo todo, você sai fora, você já não tem discernimento para nada, você já esquece de tudo, você já fala assim, não, eu vou melhorar de tudo, vai melhorar, só que você já está acuado e não percebe, você já está nesse movimento totalmente obnubilado, numa nuvem tóxica e dentro do labirinto. Então, voltando aqui, respondendo, como você sai desse tipo de relação que é abusiva, e agora vocês percebem que existe abuso tóxico, tá? E você vira refém porque você quer ter aquela sensação de fusão novamente que você teve e existe uma promessa que nunca se cumpre, porque é um pouquinho só e depois é uma gotinha de leitinho bom. Muito bem. Esse jogo, voltando a dizer, imagina que você está nesse labirinto e que tem esse spray tóxico. Como que você sai quando você percebe que você está lá, mas tem esse lugar todo enevoado? Você tem que lembrar que existe uma pessoa que é dona desse jogo. E essa pessoa que é dona desse jogo é o seu abusador.
e só ele ganha esse jogo. Esse jogo não tem ou uma vez ganha um, outra vez ganha outro. Não existe essa parada aqui nesse jogo. Esse jogo é o jogo do abusador e ele te puxou para dentro do jogo dele. É o tabuleiro dele. Você tem o teu tabuleiro de vida, esse é o tabuleiro dele. A porta está aberta. E como que você sai? Como que você sai dessa situação abusiva? Saindo do jogo. Então você vai sair, você vai dar um passo para trás e se for preciso, você vai dar um passo físico até para trás, simbolicamente saindo dessa relação, tá? Você vai trabalhar em você esse momento, que é um dos momentos mais importantes que se tem, por isso que a gente fala de contato zero, que o contato zero é muito importante. Muitas vezes não é possível esse contato zero, eu sei que não é possível, já a gente sabe que existem várias situações que não permitem que a pessoa tenha esse contato zero, quando você tem filhos pequenos ou pais idosos, mas existem sempre jeitos e modos de você fazer a coisa para você estar imune e para você ficar blindado para esse tipo de, vou falar um termo mais pesado, lixo tóxico. E esse lixo te contamina, é o vírus, né? É um outro tipo de vírus, um vírus emocional. Então, para você ficar imune a isso, primeira coisa, você deixa o jogo ganho para o abusador. Quando você deixa o jogo ganho para o abusador, você entrega esse tabuleiro para ele de uma vez por todas e sai com a roupa do seu corpo, mesmo que for já é um movimento próspero. Esse movimento próspero significa o quê? Eu sei que a minha vida tem valor e não tem dinheiro que pague a minha liberdade. Em alguns momentos você pode ter uma recaída no início, mas a ideia é que você fique incorruptível, que você trabalhe a sua incorruptibilidade. Se associe a amigos, uma coisa que eu vou contar para vocês, né? Eu estou fazendo grupos, já estava até esquecendo, eu estou fazendo grupos terapêuticos, são 3 grupos terapêuticos, são 3 etapas. Um é para você sair de toda essa trama de abuso, o outro é para você se empoderar de uma maneira muito legal, que tem um monte de dinâmicas. Então você sai, quer dizer, você sai do tabuleiro, são grupos pequenos, são grupos totalmente secretos. Quem quiser, ó, a Giovana tá aí, tem na minha bio. Então quem quiser participar desses grupos, está super convidado, pode fazer a inscrição nesses grupos. E o primeiro é para você se libertar dos traumas, que muitas vezes você está no breu, você nem percebe o horror que você está passando ou não percebe a dimensão do quanto que está te fazendo mal. Um é esse que vai trabalhar também a sua blindagem emocional. O segundo grupo é o grupo de empoderamento, que é fortíssimo também, super forte. E o terceiro grupo é o grupo que eu sempre falo que é o grupo da bruxaria, né? Porque aí a gente vai trabalhar com uns sistemas para criar realidade, mas que ele é baseado em Reich, ele é baseado em um monte de situações de física quântica também, e que a gente literalmente aprende a criar realidade de várias maneiras, e é muito legal e muito divertido. Então, vai começar em setembro, a Giovana está falando. E quem quiser fazer a inscrição pode fazer o mais rápido aí, porque a gente está fechando os grupos agora, já tem grupos fechados e a gente vai estar a todo vapor para ter esses grupos empoderados. Vão ser muito, muito legais, porque esses grupos são empoderados e eles são literalmente uma aliança de confiança, né? Porque a pessoa entra, vai falar das suas próprias histórias se quiser, mas a gente vai fazer as dinâmicas que são super poderosas, e também é uma aliança de confiança e secreta, porque o pacto é um pacto muito forte dessas pessoas. E uma coisa que eu acho muito legal desses grupos olha, já estava esquecendo de falar, eu fico tão empolgada com o meu tema. Umas coisas muito legais desses grupos é que eu estou muito empolgada, porque é o grupo que tem começo, meio e fim. Então, ao contrário de outras situações que a gente conhece,
que é necessário a pessoa fazer, de repente ficar a vida inteira, olha, eu preciso porque eu sou assim, eu posso pegar de novo, ser picada por um relacionamento abusivo. Não, isso aqui é começo, meio e fim, você não vai ser picada nunca mais. Nunca mais, porque você vai ficar totalmente imunizado, emocionalmente tratado. Eu tenho a minha equipe também de psicólogos que vai assessorar o tempo todo, e fora isso a gente vai ter outros cursos à parte de empoderamento. A princípio esses grupos vão ser só femininos, só para mulheres, mas mais para frente a gente vai ampliar e vai fazer umas coisas bem fortes e bem dinâmicas para mexer com a diversidade de todos, né? Mas o pedido em primeira instância foi que esses grupos, um pedido assim bastante importante, bastante grande, que esses grupos fossem feitos com as mulheres. Mas eu quero que vocês saibam, os homens, que eu sei que os homens têm passado, eu tenho vários pacientes por relacionamentos mega drásticos, abusivos. E tem uma questão também cultural, que é a outra coisa que eu queria falar hoje também, que faz parte de autoabuso e de abuso que acaba não sendo tóxico, que é isso que é interessante, mas são abusivos. E é abusivo com as outras pessoas, que é a questão cultural, que a gente não pode esquecer. Então existe um histórico de machismo, um histórico em que a mulher é feita para ficar dentro de casa, é feita para servir o marido. É claro que vocês vão ouvir isso e vão falar assim, não, isso daqui é retrógrado, mas eu estou falando de arquétipo, eu estou falando de algo que está dentro da pessoa, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, e que de repente ela está se submetendo a determinadas situações, por exemplo, a mulher, porque ela acha que ela tem que fazer, porque é o papel dela. Ou o homem está numa relação mega abusiva com uma mulher mimada, com uma mulher perversa, que existem várias, e ele passa coisas muito, muito difíceis, mas ele não quer abandonar o lar, porque ele entende transgeracionalmente, culturalmente, que ele não pode abandonar esse lar e que vai ser o pior dos mundos, que ele vai ser a pior das pessoas. E isso também tem que ser redimensionado e revisto com outro olhar, tá? Para tirar essa culpa e colocar a validade da vida tanto para esses homens como para os filhos, como modelo de ter um pai que conseguiu se libertar de um relacionamento abusivo e fazer uma denúncia pela própria libertação. Então, e o autoabuso, muito bem contado, é esse, que é quando a pessoa se põe crenças dentro de si mesmas, onde ela precisa continuar num relacionamento mega abusivo, tóxico, porque ela acha que é assim que é e é assim que tem que ser. Mesmo quando ela já tem bastante ciência do que está acontecendo com ela. Então, essa parte é a parte do autoabuso e que tem crenças que são totalmente disfuncionais, ou seja, crenças infundadas, retrógradas e que precisam urgentemente serem reprogramadas. Mas existe um apego nessas crenças e um medo de que sem elas a própria pessoa que está sendo abusada não vai ter validade, vai estar cometendo algo muito grande, existe uma culpa enorme. Então todas essas questões precisam muito ser trabalhadas. Mesmo as questões das filhas e dos filhos de pais narcisistas, de mães narcisistas, que eles têm dentro de si, eles são abusados nisso, de que a mãe é mãe boa, por mais que as pessoas falem, não, tem mãe que não é legal, que hoje em dia todo mundo fala, olha, tem mãe que apronta muito, que abusa e tal, ainda assim existe um pano de fundo que mostra, que pode mostrar, assim, eu sei que minha mãe é assim, mas é minha mãe, e a pessoa tá, muitas vezes, aí eu vou falar até de abuso físico, a pessoa apanhou, sofreu retaliação, passou por um horror, e ainda assim está segurando esse imaginário da mãe amorosa, quando muitas vezes eles não têm, sabem que não têm, mas vão se sentir culpados de traírem esse tipo de imaginário. Então precisa prestar bastante atenção e trabalhar bastante, e é isso também que a gente vai fazer nos nossos grupos.
Olha só, eu vou dar uma olhada nas perguntas que vocês me fizeram nos comentários e a gente vai conversar, tá? Quem quiser saber dos grupos pode falar com a Giovana ou lá no link do Linktree, e a Giovana, ela colocou aqui um link para vocês entrarem também. Então deixa eu ver aqui como que vocês... Naninha, passei isso recentemente no trabalho. Olha, Naninha, você não tem noção, você passou por isso, mas tem muito mais disso do que a gente imagina. Muito, muito mais. Tem empresas que você chega lá, sem você saber, você dá os dois braços e começa a tirar o sangue seu, assim, e se você não fica mais no trabalho, você não é bem visto, você corre o risco de ser retalhado, inclusive por quem está do lado de você, os seus próprios colegas. E aí você fala assim, não, eu não vou sair, porque se eu sair desse time, disso, daqui, de repente, sem você perceber, o cara te dispensa. Então é tudo coisa para você repensar a qualidade da sua vida. Então é a promessa de afeto que Regina, né? Que nunca existe, né? Então, e quanto mais você fica, mais esse predador emocional, ele sabe que você aguenta, que você vai esperar até o último dia, até quando você tiver quase uma caveirinha lá, você está esperando esse afeto. Então é melhor você fazer o luto desse afeto que não vem, do que você idealizou e dessa promessa que não vem e não vai vir mesmo. Porque é só um jogo de sedução. Pra quê? Ou se você é mulher, para você lavar a roupa, para você fazer as coisas, para você servir, ou para você se apresentar socialmente. Você vai ter um uso de qualquer jeito. Se você está numa empresa, é para você servir para as infinitas demandas. Se você é um marido abusado, é idem. É para você servir aos infinitos mimos, que a gente dá esse nome, mas pode ser o que for, porque existe tanta perversidade igual. Então, precisa ver o que tipo de você validar a tua existência para você poder sair desse tipo de relação. Olha aqui, você é muito boa, parece que está falando de uma vida que levei 19 anos, mas graças a Deus consegui me livrar. Olha, Fabiana, parabéns por você se livrar. E mais uma coisa que é incrível, que eu presencio e eu fico agraciada de ver as pessoas que se libertam desses relacionamentos, e que por mais que as pessoas, nossa, o que vai ser da minha vida? Foram 19 anos, foram 30 anos. Gente, nós todos temos apenas o nosso agora. Então, se você ficar olhando só para trás, você não vai para frente. E você nem vai viver o seu agora de libertação. Então, você ganhou consciência agora, ganhou a autonomia para ser livre agora, e é o que importa, e você tem o teu agora, que vai ser muito mais saudável do que os outros anteriores, as anteriores que não estão presentes, que você está tendo agora, certo? Então, o prazer de ter a vida presente para você na máxima potência. Márcio, é isso mesmo, obrigada, Júlio, Dr. Júlio. Promessa de um falso futuro, exatamente, esse futuro não vai acontecer e o teu presente já está péssimo, então vai cair fora desse tipo de relação para você validar a tua existência no seu melhor, porque a tua existência é sagrada, e esse tipo de conexão, ele tira o sagrado de tudo que existe. Então, como sair dessa relação? Tem isso que eu estou falando para vocês, e tem também os grupos terapêuticos e as terapias também, que a gente ajuda, e tem muitas pessoas que dão conta de sair sozinho da relação, e essa é uma das funções dessas lives também. Não é sempre que acontece, existem esses abusadores, são muito manipuladores, mas depois que você entende a trama, você olha assim e fala assim, nossa, olha, tá fazendo isso, olha, agora vai pra cá, vai pra lá, porque é uma maquininha, né? Vai pra cá, vai pra cá. O grande problema é que eles, se você está muito perto deles, eles não vão se cansar enquanto eles não te desestabilizarem. Então você precisa estar bem blindada e incorruptível para não
te desestabilizarem mesmo, e aí tchau, aí eles vão perder até o interesse em você, porque não vai tirar nada de energia de você. Presta atenção no que eu falei, energia. O que dá para pensar? Se eles vão te desmontar, vão ficar com energia, eles vão ficar magnânimos com a tua luz. Então é isso, né? A minha imunidade caiu de tanto estresse, não consegui sair desse jogo, me sinto doente, morrendo aos poucos em vida. Então, Carla, vamos lá, você tá aqui, então, assistindo a live, significa tem alguém aí dentro que está pronta para se recuperar. Então não é assistir uma live dessa e ficar assim, ó vida, ó céus, não. A gente vai usar a tua força que você tem para vir para cá, para assistir a live, para escrever o que você escreveu, para você usar ela também para você dinamizar um novo rumo de vida para você. Porque quem escreve, quem assiste dessa maneira tem força para fazer isso daí. Precisa sim arrumar recursos, saber aonde pegar essas forças, como arrumar os seus próprios recursos para dar o salto. O abusador é sempre aquele que necessita exercer poder sobre alguém. Por que essa necessidade dessas pessoas? Parece que existem muitas pessoas com essa necessidade, é uma impressão minha. Não sei qual é o seu nome, só sigo 770, mas é o seguinte, existe uma necessidade muito grande de alimentar um personagem. Eu já falei várias vezes em muitas lives sobre isso e faço questão de falar de novo, porque é algo que precisa ser revelado para todos, que é uma roupagem narcísica que a gente fala, porque a estrutura da pessoa não foi suficientemente preenchida, ela não foi vista e por consequência ela não consegue ver o outro. Então ela fica num lugar muito regredido do próprio desenvolvimento, onde ela nem consegue ver o outro, ela só quer satisfação própria e ela quer ser a sua majestade, quer ser o rei, o tirano, seja o que for, para satisfazer os infinitos desejos. E aí vem a vida adulta que restringe e que coloca empecilhos e que coloca leis e lemas, e esses abusadores que não estão habilitados, eles não vão suportar as frustrações e eles vão sim aprender a manipular para terem o que querem, inclusive manipulando pessoas, que é o que eles têm a maior habilidade. Sem contar com esse ambiente competitivo. Então eles vão em busca de prazer sempre, mesmo que seja que os meios justifiquem os fins, não é? Então sair dessa é possível sem terapia, já que a pessoa está tão enfraquecida. Eu acho que tudo é possível, só que a pessoa tem que ter discernimento para perceber se ela vai aguentar e alcançar sem terapia ou não. De novo eu falo que esses grupos são bons porque a energia de mais de uma pessoa é muito forte para quem realmente está precisando ter esse ganho de força extra, e eu não digo que nada é impossível e nem que assim, a pessoa está enfraquecida, ela também pode sair mesmo assim de um relacionamento abusivo. Com pai e mãe é difícil de sair, é mais complicado, gente, eu não vou negar, é mais complicado, mas não é impossível. E existem muitas histórias, muitas questões e que fazem as pessoas tomarem atitudes em nome da vida, e muitas vezes não dá para abandonar pai e mãe, existe uma complexidade de sentimentos, mas dá para ter outro tipo de orientação de vínculo, que é muito saudável, inclusive. Então a Tânia pode ir lá, a Carla, então tem a inscrição ali com a Giovana, a Fernanda, pessoal, fiz isso exatamente há 3 meses atrás, Fabiana, só que saí com a roupa do corpo e tenho a paz que dinheiro, bom, sai barato, paz que nem tá, e provavelmente espero que esteja com saúde, quer dizer, você tá rica, tá milionária. Vamos lá, Silvia, querida, então é isso mesmo. Tânia pode entrar lá, falar com a Giovana, e tem no perfil do meu Instagram também. Uma pessoa ajuda a outra também, exatamente. E a Giovana falando, quem se interessar é só enviar o nome pelo WhatsApp do link da bio,
que enviamos o link da inscrição. O curso vai ser online, sim, vai ser online a princípio, depois a gente amplia, mas por enquanto vai ter que ser online. Obrigada, Cid Mello, Dani. Tem festas judaicas em setembro. Sim, Dani, a gente vai organizar de um jeito para que não pegue nenhum feriado de ninguém. Pode ficar tranquila. Francisca, pessoal, são super bem-vindos, tá? Então, pessoal, denuncia pela própria libertação, é isso mesmo, Márcio. A mãe santa e ao mesmo tempo malvada. Pois é isso que vai confundindo, e eu não vou dizer que não é tóxico também, né? Olha aqui, como dizer para os filhos que os avós são maus? Isso daí eu já falei, eu acho que eu vou reeditar isso daqui numa próxima live e vou falar mais sobre isso, porque é um tema absolutamente importante para ser referido de novo. E tem uma coisa, tá, pessoal, que eu não posso deixar de falar. A doutora Ana Lúcia Ricarte, que faz parte da nossa equipe, ela é advogada, ela lida com casos de abuso. Então, por favor, eu vou postar aqui também, entrem também nas lives dela, que ela está falando sobre a questão jurídica e com vários juristas das ciladas que acontecem quando você está numa separação de um abusador. Então eu vou chamar a doutora Ana, ela vai participar de uma live comigo aqui também de novo, eu já chamei anteriormente, e nós temos uma parceria de ajuda mútua para essas relações abusivas, então vale muito a pena assistir. Ana Ricarte, advogada, para vocês terem conhecimento das artimanhas de como lidar com isso daí, fazer o luto. Olha aí, a Ana escreveu: sexta teremos uma live sobre assistente técnico na perícia de processo para provar quem sofreu abuso narcisista perverso. Silvia, existe a chance de cair novamente em um relacionamento tóxico, quase não se cure, a causa que levou a entrar? Aí a pessoa fica muito fragilizada e ela pode não ter clareza emocional e não ter sanado essas questões que a levaram para o relacionamento abusivo, e ter uma carência afetiva e um desamparo não trabalhado. Excelente pergunta, Giovana. E um desamparo não trabalhado, e que pode fazer a pessoa cair numa cilada de novo se ela não tratar a causa. Bom, gente, vou dar um super beijo para vocês e a gente vai continuar semana que vem, tá? Sandrinha, querida, e semana que vem a gente continua com mais um tema bem importante. O abusador tem capacidade de proporcionar coisas boas para os filhos e a esposa, tipo pagar cursos, gostar de presentear, etc. Coisa desse tipo. Sim, ele pode usar isso daí como manobra também. Por isso que tem que entender direitinho a questão financeira, como que ela vai. Porque o pessoal acha que só tira, e tem gente que faz, cobra de um jeito, cobra de outro. Foi boa pergunta, boa colocação, tá? Kelly, eu acho que existe muito teatro com os abusadores, bastante teatro. Então é isso, pessoal. Um super beijo, tá, para vocês, e até a semana que vem. E quanto mais despertos, melhor. Beijão, pessoal.